Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Sabe, mãe, eu tenho tido muita dor de cabeça lá na escola. Dor de cabeça, Flavinha? Às vezes também fica difícil enxergar a lousa. Então deve ser isso. Você não deve estar enxergando bem, força a vista e, claro, da dor de cabeça. A dona Marina falou que é melhor a senhora me levar num oculista. Isso mesmo, é melhor a gente fazer uma visita ao oculista. Como são os nossos olhos? Como é que eles funcionam? Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer como é o globo ocular e ver que existe um mecanismo de proteção que controla a entrada de luz. A teleaula de hoje vai mostrar ainda alguns defeitos visuais e as lentes que são usadas para corrigi-los. Todo mundo sabe que os olhos servem para enxergar, mas a coisa não é tão simples assim. Tudo funciona como um sistema complexo de recepção de luz. Nossos olhos recebem a luz refletida nos objetos, possibilitando a formação de imagens. Essa recepção da luz é transformada em impulsos nervosos, os quais o nosso cérebro interpreta como imagem. Quando estamos em um local sem luz, não conseguimos enxergar nada. Agora, quando estamos em uma sala com pouca luz, enxergamos os vultos dos objetos, mas não percebemos os detalhes. Quando o ambiente está iluminado, a gente percebe tudo com nitidez. As cores, as formas, a textura, tudo. Agora, luz em excesso também atrapalha. Não dá para enxergar direito. Até que eu gostei de ir no oculista. Você sabia que 80% das informações que o nosso cérebro recebe chegam através da visão? Nossa, 80%? O nosso olho ele é super sofisticado, ó. Vou te mostrar. Tem a pupila, que é a parte escura que fica no centro do olho. A íris, que é um músculo circular que dá cor nos olhos. No seu caso, castanho. No meu, verde de dar inveja. E tem a glândula lacrimal, que fica aqui, ó. Ai, que a gente usa muito quando briga com o namorado. Ai, você sabia que o olho tem um sistema que controla a entrada de luz no olho? Claro que sei, olha aqui. Quer ver? Fecha os olhos. Agora abre e fica com o olho na direção da luz. 1, 2... Olha só o que acontece. Eu sei. Quando tem muita luz no olho de uma pessoa, a pupila fica bem pequena, né? Você gostou mesmo dessa visita ao oculista, hein? Que eu aprendi tanta coisa interessante. Quando estamos num ambiente de penumbra, com pouca luz, o que acontece com os nossos olhos? Os músculos da íris relaxam. Isso faz com que a pupila, que é o espaço no centro da íris, fique grande. Assim, entra o máximo de luz possível para dentro do olho. Não enxergamos bem porque a quantidade de raios luminosos refletidos nos objetos não é suficiente para formar uma imagem nítida. Agora, o que acontece quando a luz que entra nos olhos é intensa? Se entrar muita luz no olho, nós também não poderemos formar uma imagem nítida. Então, para diminuir a entrada de luz, os músculos da íris se contraem e acabam fechando o espaço da pupila. É esse mecanismo que controla a entrada de luz nos olhos. Nossa, Flávia, agora eu fiquei impressionada. Eu não sabia que o nosso olho era tão sofisticado. É mesmo. E o oculista explicou porque tem tanta cor diferente de olho? Você sabia que é um pigmento que determina a cor dos olhos das pessoas? Esse pigmento, chamado melanina, é o mesmo que dá cor à nossa pele. Conforme a quantidade dele na íris, as pessoas têm olhos com cores diferentes. Para entender como funciona a visão, é melhor a gente ver como é um olho por dentro. Vamos imaginar que a gente fizesse um corte bem aqui, ó. O globo ocular é formado por várias estruturas. Esse órgão transparente que mais parece uma lente redonda é o cristalino, cujo nome atual é exatamente lente. Ela muda de forma para focalizar os raios de luz e ajustar a formação da imagem no fundo do olho, onde fica a retina.
A retina é essa camada interna do olho onde estão localizadas as células que transformam os raios luminosos em impulsos nervosos. Os espaços entre a córnea e a lente, e entre a lente e a retina, são preenchidos por líquidos transparentes. A luz atravessa a córnea, a lente e os líquidos até chegar às células sensíveis da retina. Ali, os raios luminosos são transformados em impulsos nervosos e levados para o cérebro pelo nervo óptico. No cérebro, esses impulsos são interpretados e reconhecidos como os objetos presentes na nossa frente. Se por alguma razão o nervo óptico for impedido de enviar mensagens ao cérebro, a pessoa deixa de enxergar. O mesmo acontece se a retina for incapaz de ser sensibilizada pela luz, certo? Portanto, todo cuidado é pouco com esse órgão tão delicado e especial que são os nossos olhos. Você sabia que a maioria dos animais enxerga tudo em preto e branco? Não, eu sabia que era assim com o cachorro, mas eu não sabia que era assim com a maioria dos animais. Entre os mamíferos, só nós e os macacos que conseguem enxergar as cores. Ah, mas e a capa vermelha do toureiro? É só um visual pra plateia, mais do que uma cor pra irritar o touro? O touro mesmo vê tudo em preto e branco. Ué, então por que é assim? O médico explicou? É porque existem dois tipos de células sensíveis à luz: os cones e os bastonetes. Os bastonetes que se concentram nesta região dos olhos são muito sensíveis à luz, a ponto de distinguir imagens em ambientes pouco iluminados. Existem cerca de 125 milhões de bastonetes espalhados pela retina dos seres humanos. Eles formam imagens em preto e branco, pois são incapazes de interpretar os tipos de luzes refletidos por objetos coloridos. Porém, são sensibilizados quando o ambiente está com pequena luminosidade. Já os cones interpretam os diferentes tipos de luz refletidos por objetos coloridos, mas só se sensibilizam em ambientes de intensa luminosidade. O que eu quero dizer com isso é que os cones só funcionam em ambientes bem iluminados. As nossas retinas possuem apenas 7 milhões de cones. Quer dizer então que a maioria dos animais não enxerga as cores porque não tem cones na retina? E os bastonetes só interpretam a luz como preto e branco. Mas os animais enxergam melhor quando há pouca luz do que a gente. É porque os bastonetes são pelo menos 300 vezes mais sensíveis à luz do que os cones. Mas afinal, você vai ter ou não que usar óculos? Se eu quiser enxergar bem, vou ter que usar óculos sim. Ai, Flávia, peraí, acho que entrou um cisco no meu olho. Deixa eu ver. Pisca bastante. Aí, chora também. Não põe o dedo não, que senão arranha mais o olho. A lágrima, ela lava o olho, tira toda a poeira que tiver aí. Ela tem um tipo de um desinfetante que mata os micróbios. Acho que já saiu, eu já até chorei. Chorou mesmo. Mas e quantos graus vai ter o seu óculos? 1 grau de miopia e meio grau de astigmatismo. Nossa, a gente pode ter os dois. São dois problemas diferentes. A miopia me faz enxergar mal de longe. E é por causa do astigmatismo que eu tenho dificuldade de focar, tanto de longe como de perto. O médico disse que são dois problemas super comuns. Então, e o que mais ele contou? Os problemas mais comuns são aqueles em que a imagem que estamos vendo não é focalizada na retina. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia são alguns exemplos. Vamos aproveitar que nós estamos aqui num consultório oftalmológico e conversar com alguns pacientes. Senhora, por que a senhora usa óculos? Porque eu tenho hipermetropia. E a hipermetropia é ruim de enxergar de perto ou de longe? De perto. Que eu tenho problema de miopia. E a miopia é ruim para enxergar de perto ou para enxergar de longe? Enxergar de longe. O senhor sabe por que o senhor tem miopia? Porque eu tenho uma má formação do globo ocular. Vamos entender primeiro como se forma a imagem na retina de um olho normal. Os raios luminosos passam pela córnea e pela lente, formando uma imagem invertida na retina. Uma pessoa míope tem geralmente uma deformação no globo ocular, uma córnea excessivamente arredondada, por exemplo. Isso aumenta a distância entre a córnea e a retina e faz com que a focalização da imagem ocorra antes da retina.
Na pessoa com hipermetropia, acontece o contrário. O globo ocular é mais curto, quer dizer, a distância entre a córnea e a retina é menor quando comparamos com o olho normal. Nesse caso, a imagem é focalizada atrás da retina. Isso também pode acontecer se a lente sofrer algum achatamento. O que acontece quando você tira os óculos? Eu enxergo tudo em passado, tanto de longe quanto de perto, porque eu tenho 3 graus de astigmatismo. O problema de uma pessoa astigmática está na curvatura da córnea. No olho normal, a córnea tem uma curvatura que desvia a luz de maneira uniforme em toda a sua área, de tal forma que os raios luminosos cheguem sempre em um único plano. A imagem fica nítida. No astigmático, a curvatura da córnea tem deformações. As imagens são focalizadas em 2 planos diferentes, um com foco e outro desfocado. Por isso a gente enxerga tudo embaralhado. Outro problema muito comum, principalmente em pessoas com idade avançada, é a vista cansada, a presbiopia. Para focar os objetos, a lente deve mudar de forma. Quando os músculos ciliares se contraem, a lente fica arredondada, permitindo o foco da imagem sobre a retina. Com a perda da elasticidade desses músculos, a lente não fica arredondada o suficiente para focalizar os objetos próximos. A imagem se forma atrás da retina, como acontece com quem tem hipermetropia. Para todos esses casos, existe uma lente capaz de corrigir o erro visual, e aí a pessoa enxerga normalmente. Nos casos de miopia, por exemplo, se usam lentes como essa aqui, bicôncava, ou seja, cavada dos 2 lados. Esse tipo de lente consegue afastar os raios de luz que passam por ela. Daí, os raios ficam mais abertos antes de entrarem na córnea. Assim se consegue focar a imagem na retina. Corrige o erro da miopia, que foca antes da retina. Olha aí, essa aqui é diferente. Ela é biconvexa, quer dizer, ela é curva dos 2 lados. Ela serve para corrigir problemas de hipermetropia e presbiopia. Essa lente faz o contrário da bicôncava. Aproxima os raios luminosos. Portanto, junta mais os raios antes deles entrarem na córnea, corrigindo o problema. Faz com que a imagem seja focada na retina e não atrás da retina. Já para corrigir o astigmatismo, o formato da lente varia conforme o tipo de problema. Olha, você pode escolher, óculos ou lentes de contato. As primeiras lentes de contato foram usadas por um médico suíço em 1887. Bom, de lá para cá as coisas evoluíram muito. Existem lentes de vidro, de acrílico, de gel, mas elas não são recomendadas para todos os casos. Existem certos problemas que só podem ser resolvidos com os bons, velhos e tradicionais óculos. Gente, olha lá o que vocês vão falar. Olha lá, Renato, você não tá livre dessa ainda, hein? E aí, que tal? Ficou legal. Ficou diferente. Ficou com uma cara mais séria, filho. Eu achei uma gracinha. Ela experimentou mais de 1000, deixou a dona da loja louca. E agora, enquanto a gente termina o café da manhã em família aqui, você aí trate de revisar tudo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Tchau. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Você viu que o nosso olho é um sistema sofisticado de percepção da luz que é refletida pelos objetos que nos rodeiam. Conheceu as partes internas de um olho e viu o caminho que os raios luminosos fazem dentro do globo ocular até que a imagem seja refletida na nossa retina. Você conheceu também os cones e os bastonetes, células sensíveis à luz que transformam os raios luminosos em impulsos nervosos que são interpretados como imagem pelo nosso cérebro. E ficou sabendo também por que a maioria dos animais só conseguem enxergar em preto e branco. Tá linda, tá uma gracinha. Ficou bacana. Ficou bacana bem mesmo. diferente. Ficou diferente. Mas ficou diferente. Ah, tá bom. Quanta novidade, hein? Até a nossa próxima teleaula. Tchau.